Segundo as autoridades, prédios e casas colapsaram. Bombeiros estão nas ruas para entender a real situação. Olha, segundo informação, portanto, ainda da agência Reuters, você acompanha imagens ao vivo aqui no SBT News, direto de Caracas, na Venezuela. A informação que nós temos é que fortes terremotos atingiram a região oeste da capital da Venezuela na tarde de quarta-feira de hoje, danificando prédios em Caracas e levando cientistas a alertarem para a possibilidade de um grande número de vítimas e destruição generalizada em todo o país sul-americano. Um terremoto de magnitude 7,2 atingiu uma área de 160 quilômetros a oeste de Caracas, seguido menos de um minuto depois por um tremor de magnitude 7,5, de acordo com o Serviço Geológico, portanto, dos Estados Unidos. As informações que chegam, portanto, agora, houve reflexos também aqui no Brasil, em Belém. Ainda segundo autoridades norte-americanas, olha, é provável que haja um grande número de vítimas e danos extensos e o desastre provavelmente será generalizado, segundo, portanto, aí a agência norte-americana, né? Estimado inicialmente que o número de mortos, como eu falei, provavelmente poderia variar de 10 mil a 100 mil. A gente acompanha imagens ao vivo de Caracas, a imagem está um pouco escura, porque toda essa região está mobilizada agora, porque a informação que nós temos é que o estrago foi muito grande, o tremor foi muito grande, é tanto que especialistas falaram que houve tremor também em Belém, aqui no Brasil, né? Um reflexo, portanto, talvez de lá, já que houve esse tremor aí com 7,2 na escala Richter e também 7,5 minutos depois. As autoridades não forneceram de forma imediata estimativas oficiais sobre o número de mortos ou feridos até então, lá na Venezuela, né? Informações agora do Corpo de Bombeiros lá da Venezuela, há prédios, casas e residências que desabaram e estamos cuidando da situação com todos os recursos disponíveis em termos de segurança e assistência civil, disse, portanto, agora há pouco o ministro do Interior, Diosdado Cabello, na televisão estatal lá da Venezuela. Aí você acompanha imagens recentes, mais cedo, ainda estava de dia lá, a gente vê aí vários destroços, como o próprio Corpo de Bombeiros agora e a polícia informaram a agência Reuters, há casas, há prédios, há residências destruídas por causa desse tremor lá, portanto, em Caracas, na Venezuela. O tremor atingiu uma área de cerca de 160 quilômetros, né, a oeste de Caracas, né, seguido menos de um minuto depois por um outro tremor na magnitude de 7,5 na escala Richter. É muito alto o tremor. A gente pode voltar a qualquer momento, portanto, com informações direto da Venezuela. A gente permanece com essas imagens ao vivo. A gente vê aí, portanto, homens nesses destroços. As imagens são ao vivo e a informação que temos, portanto, é que essa é uma região no oeste de Caracas, na Venezuela. O tremor atingiu mais essa região de 160 quilômetros, portanto. Olha, imagens de vídeo ainda mostram equipes de emergência escalando os escombros, isso mais cedo, a gente tem essa imagem recuperada, daqui a pouco a gente vai mostrar, de um prédio que desabou na capital ao cair agora há pouco, durante a noite, né? Enquanto familiares desesperados buscavam ajuda para os entes queridos que estavam nesse prédio, né? Muitos venezuelanos estavam em casa quando os terremotos atingiram o país durante um feriado nacional que comemora a vitória militar de 1821. Portanto, feriado na Venezuela, no momento em que muitas famílias estavam juntas, reunidas na capital Caracas, no momento exatamente do desastre, desse terremoto. Assim que começou, eu vou falar agora um relato, portanto, de pessoas que estão lá em Caracas, né, segundo a agência Reuters. Assim que começou o tremor, começamos a ouvir pessoas gritando:
disse uma publicitária de 41 anos que está na zona oeste de Caracas, portanto, na Venezuela. Todo mundo desceu do prédio correndo as escadas sem saber o que estava acontecendo no momento. Moradores de toda de Caracas, né, que também foi atingida por um terremoto de 6,3, ainda em 1967, né, correram para evacuar enquanto os prédios tremiam. Isso o relato, portanto, de moradores da região, né? Caracas passou por esse terremoto também em 1967, 6,3 na escala Richter, e agora esse terremoto, primeiro de 7,2 e minutos depois 7,6, segundo autoridades norte-americanas, 7,5, segundo autoridades norte-americanas que confirmaram que esses fortes terremotos atingiram a região oeste da capital da Venezuela e que um terremoto que atingiu muita gente, que pode, portanto, provocar aí mortes, né, de 10 mil até 100 mil, segundo, portanto, informações do governo dessa agência norte-americana. A gente segue com imagens ao vivo deste momento dessa região oeste de Caracas. Você acompanha aqui na tela do SBT News. Outra informação que chega agora, que o sistema de alertas de tsunamis dos Estados Unidos emitiu um alerta de tsunami para Porto Rico e também Ilhas Virgens, norte-americanas e britânicas, após o terremoto. Informou que ondas perigosas também poderiam atingir Aruba, Curaçao, e também o alerta foi cancelado cerca de 1 hora depois. Esse alerta foi emitido, portanto, do sistema de alerta de tsunamis norte-americano dos Estados Unidos para alguns países, como Porto Rico, e depois, minutos depois, esse alerta foi cancelado. A Venezuela, no caso, está localizada em uma zona bem ativa na região, sísmica no caso, onde a placa do Caribe encontra a placa sul-americana, por isso que há uma instabilidade naquela região. Daqui a pouco a gente vai conversar também com um especialista para poder explicar um pouco sobre essa instabilidade. A gente tem um vídeo agora do aeroporto de Caracas. Você acompanha imagens recuperadas, portanto, do momento do tremor no aeroporto de Caracas. Ya, corre. Afuera que tenemos. No sale de allá. Hermano, no, afuera más peligroso, hermano. Por allá. Señores, al puerta 4. Por allá. Olha, imagens impressionantes do aeroporto de Caracas. A gente vê que houve destruição do teto do aeroporto. A gente vê pelas imagens aí a quantidade de fumaça, de concreto. Nesse momento, as pessoas correndo em desespero. Isso no aeroporto de Caracas, na Venezuela. Temos também relatos de moradores lá do oeste de Caracas, onde foi o principal local em que houve destruição de casas e também de prédios, né? Segundo moradores, houve um estrondo muito alto. Uma senhora de 56 anos relatou que coisas caíram dentro de casa, jarras dentro da geladeira. Ela disse que nunca viu algo parecido, né? Ela que tem 56 anos, que mora na zona leste de Caracas, portanto, na Venezuela. Já uma outra moradora, aposentada de 80 anos, que mora no sul de Caracas, disse que a polícia a ajudou a sair de casa. Ela falou para as redes estatais: esse terremoto foi horrível, pior até do que o terremoto de 1967 aqui na Venezuela. Então, é algo muito preocupante que chamou a atenção das autoridades norte-americanas, que emitiu um alerta para outros países, um risco de tsunami, mas esse alerta foi cancelado minutos depois. A gente vê imagens agora recuperadas do aeroporto de Caracas,
do corre-corre do momento do tremor. E eu ressalto aqui, segundo dados enviados agora e confirmados pela agência Reuters, um terremoto de magnitude 7,2 da escala Richter e atingiu uma área de 160 quilômetros. No primeiro momento, esse terremoto foi identificado com 7,2 e depois, minutos depois, o tremor voltou de magnitude 7,5 no caso. Olha, a gente tem uma nota oficial também do Itamaraty em relação a essa situação que ocorre nesse exato momento na Venezuela, em Caracas. Depois desse tremor, portanto, que aconteceu, muita gente preocupada no momento. Enquanto isso, eu vou chamar um outro vídeo para mostrar a situação que está lá em Caracas, no momento. Olha, esse é um outro vídeo também que nós recebemos aqui do SBT News, do corre-corre do momento do tremor lá em Caracas, um vilarejo em Caracas. Você acompanha o tremor e as pessoas paradas no momento sem entender nada. Olha, e esse tremor na Venezuela já repercute. Vamos agora, eu vou ler aqui a nota oficial do Itamaraty. O governo brasileiro, abre aspas, o governo brasileiro tomou conhecimento dos fortes tremores de terra de mais de 7 pontos na escala Richter que atingiram a Venezuela e foram sentidos, inclusive, em países vizinhos como o Brasil. Por intermédio da Embaixada do Brasil em Caracas, o Itamaraty segue monitorando a situação. Não há, até o presente momento, notícia de cidadãos brasileiros atingidos pelos efeitos dos terremotos.